Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores dos impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também ele é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Eu escolhi esse texto para a gente meditar sobre o 7º mandamento. E por que eu escolhi esse texto? Exatamente porque ele nos traz 3 elementos fundamentais que o catecismo aborda quando trata do mandamento da lei de Deus, não furtar. A primeira coisa que o texto mostra, a partir de Zaqueu, é que nenhum bem material, pode preencher o vazio que existe no coração humano. Segunda coisa que nos mostra, a causa. Por que Zaqueu se transformou nesse grande ladrão? Porque lá no mais íntimo, Zaqueu queria ver Jesus. E isso também acontece conosco. Enquanto nós não nos encontramos com o Senhor, estaremos sempre numa busca, e muitas vezes, feito Zaqueu, uma busca pecaminosa, porque queremos encontrar a segurança da nossa vida nos bens materiais, fora de nós. Terceira coisa importante, Jesus só disse: hoje a salvação entrou na sua casa a partir do momento que Zaqueu decidiu romper com o pecado e compreendeu algo que o catecismo aborda de uma forma muito bonita, inclusive citando umas 10 vezes algum texto de João Paulo II, Solicitudo Rei Socialis, Laborem Exercis, os textos sociais de João Paulo. Quando ele diz que vai distribuir os bens dele aos pobres, pesa sobre cada um a responsabilidade social pelos bens que tem. Meus irmãos, por que as pessoas roubam?
As pessoas roubam porque os bens que Deus deu para todos e para cada um de nós estão sendo usados de forma egoísta. Muitas pessoas roubam por fome, por desespero, em consequência das injustiças da sociedade. E a pessoa muitas vezes, não tendo outro caminho, a pessoa acaba caindo para esse caminho terrível da violência, dos furtos, dos assaltos, dos sequestros, aonde a vida humana não vale mais absolutamente nada, em troca do dinheiro que eles ficam desesperados, ficam planejando. As penitenciárias não sabem o que fazer, por exemplo, com esses criminosos grandes que estão nesses grandes centros e de lá, através da telefonia celular, continua comandando o crime, fazendo o ser humano ser moeda de troca, principalmente em função do tráfico das drogas. Ah, meus irmãos, quando uma pessoa, deixando-se dominar pela cobiça, deixando-se dominar pelo poderio dos bens materiais, perde por completo o sentido da sua vida. E aí, feito Zaqueu, acontece um processo muito interessante e terrível. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer ter. Mesmo percebendo que o excesso de bens materiais é muito mais grave do que a carência dos bens materiais. É engraçado. Às vezes, pela profissão até, a gente é obrigado a conviver com pessoas muito ricas. Eu até hoje não conheço. Se aqui tiver, por favor, me apresente. Eu até hoje não conheço nenhum rico que seja feliz. Você vai numa mansão de gente rica, o filho não está lá, o pai não fala com o filho, o marido já está na quinta amante, a mulher se contenta com as joias, encher-se de joias, de coisa, para mostrar para os outros. As roupas, só roupas de marca. Aqui no Brasil já tem lojas que vendem essas roupas caríssimas. Uma calça jeans que chega a custar 8 mil reais. Quem compra está em pecado mortal. É contra o 7º mandamento. Isso é pecado. O ser humano tem que investir na decência. Mas pensa, para quê? Para que você precisa de quantos pares de sapato? Você não anda de 4. Então você não precisa, basta 2. O apego aos bens materiais. A pessoa passa a vida construindo e fazendo. Hoje em dia, inclusive, há uma mentalidade que não precisa nem ir longe aqui de Cachoeira para ver. A mentalidade das coisas grandes. A construção civil hoje, então, entrou nesse campo para valer. Aquelas casas, aquelas mansões com a telha pintada, aquela casa imensa. Luta não sei quanto tempo para construí-la. E o tempo passa rápido demais, principalmente no final do disco. E aí, o filho mais velho casa, a menina vai embora para fazer intercâmbio em outro país, o mais novo sai de casa e está lá a síndrome da casa vazia. Ah, como é terrível! E aí cai nos vícios. Sempre ligado ao problema financeiro são os vícios. Porque aí o marido, para suportar o vazio interior profundo, precisa cair na bebida. A mulher, para suportar a dor existencial profunda, cai na droga, cai nos antidepressivos. Tem tudo. Tem uma bela conta bancária.
joias maravilhosas, roupas de marca em excesso. Basta abrir o armário, está mofando. E a pessoa está vazia. Por quê? Zaqueu descobriu: nada nem ninguém que esteja fora de nós pode preencher o vazio do nosso coração. Hoje está uma palavra de Deus para mim e para você, nos dizendo: Deus não nos condena. Talvez muitos de nós aqui já tenhamos passado pela experiência terrível de cometer esse pecado, de ir na busca da segurança dos bens materiais. Mas é preciso que a gente encontre-se com Jesus, mesmo que seja nesse último dia do ano, nessas últimas horas. Cada um de nós precisa ter a coragem de repensar a nossa relação com os bens materiais em função da graça e da palavra de Deus. O sétimo mandamento está nos ensinando como nós precisamos nos relacionar com as coisas. Não é pecado ter coisas. Inclusive não é pecado se você pode ter uma bela casa, se você pode ter roupa boa, se você pode ter um automóvel bom. Não tem pecado nenhum nisso, desde que não seja fruto do roubo, desde que seja consequência do trabalho honesto, da economia. E aqui, meus irmãos, principalmente vivendo com dependentes químicos, eu fico muito preocupado com o que muitos pais estão hoje preparando para os seus filhos. Porque, infelizmente, a maior parte das nossas crianças e dos adolescentes estão sendo treinados para serem ladrões. Porque os pais não ensinam o valor das coisas. Começa das coisas dentro de casa. Os pais não ensinam mais o valor da mesa, da comida. A criança começa a comer, não quero mais, larga. 5 minutos depois vem lá chorando, pede um danoninho. A mãe vai lá e dá o danoninho e jogou a comida fora. A criança, por onde passa, é um trovãozinho que vai arrebentando tudo e largando tudo. Está brincando, não quer mais brincar, larga o brinquedo. E a mãe, ou pior, quando obriga a empregada a ir lá e catar isso no chão. Está criando um reizinho. Eu sou dono. Essa porcaria aí que estão trazendo para o Brasil, do Halloween, é bem isso. A criança chega e diz: ou você me dá doce, ou eu faço travessura. E ainda vestido de monstro. É o que nós estamos fazendo, criando pequenos monstros que não têm nenhuma responsabilidade, que não ajudam em nada. O que custa uma criança aprender a ajudar a recolher a louça, a catar uma coisa jogada no chão, a fazer um pequeno trabalho dentro da sua casa, a arrumar a sua cama, a guardar os seus apetrechos de brinquedo ou de estudo? Nós estamos formando ladrões. Também porque hoje há uma mentalidade contrária ao trabalho. A pessoa quer ganhar dinheiro. Aliás, quantos agora decidem por essa ou por aquela faculdade? O critério é esse: qual a profissão que dá mais dinheiro com o mínimo de esforço possível? Como ganhar dinheiro? Como tornar um milionário? Basta ver. Hoje é dia de sorteio das loterias que não foram sorteados durante o ano ainda. A pessoa que vai lá naquela esperança de ganhar 20, 30, 40, 50, 80 milhões de reais, porque acha que isso vai resolver a sua vida. E que pena que não resolve. Primeiro porque para ganhar 30 milhões tem que perder um. Eu digo que dinheiro de loteria é dinheiro roubado.
É dinheiro que foi tirado da esperança de cada um, da falsa esperança que se colocou no coração de... Porque cada pessoa que vai lá jogar, joga com uma intenção, a intenção de ganhar. Joga na ilusão de que pode ganhar. E aí 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões iludidos, para que um possa ganhar. Esse dinheiro não pode ser abençoado por Deus? Talvez, e eu já falei isso ao Eco algumas vezes, o grande profetismo das campanhas do projeto Dai-me Almas mensalmente é esse. É o profetismo da unidade. Para a sua família, a lição dos 99% tem que ser uma aula profética para dizer, talvez sua família não tenha conseguido 100%. E sabe por quê? Porque cada um não deu 100%. Quando cada um dá 100%, nós passamos esse 100%. E isso precisa acontecer não só em relação ao dinheiro, não só em relação aos bens materiais, mas em relação ao meu tempo, em relação à minha oração, em relação à capacidade de ouvir, em relação à capacidade de acolher o outro. Aquilo que o mundo tenta preencher com os bens materiais, na verdade, só poderia vir a partir de uma experiência feita Zaqueu. A experiência de descer correndo da árvore, de acolher alegremente Jesus em sua casa. A experiência de ver o que eu preciso corrigir. E aqui vem algo que muitos de nós precisamos e podemos fazer. Aquilo que você tem em excesso, já dizia São João Crisóstomo, é porque você está roubando dos pobres. Meus irmãos, nós hoje precisamos lutar contra um inimigo medonho, chamado consumismo materialista. Precisamos educar nossas crianças contra o consumismo materialista. O materialismo é uma doutrina que diz que o ser humano vale por aquilo que ele tem. Essa é uma doutrina muito presente nos países do norte, nos países ricos, que acreditavam, não, quando nós tivermos a segurança material, e eles têm, e para isso reduziu-se o número de filhos. E hoje, há poucos dias eu estava nos Estados Unidos e escutava uma mãe de família desesperada, porque ela tem um filho de 20 e poucos anos e uma filha que vai fazer 16 anos. E por que ela está com tanto medo dessa filha que vai fazer 16 anos? Porque com 16 anos a moça pode dizer para a mãe, estou indo embora, vou fazer a minha vida. Porque com 16 anos a menina pode levar o namorado para dentro da casa dela, no quarto, fechar a porta e ficar lá dentro se relacionando com ele. E se a mãe bater na porta, ela processa a mãe por invasão de privacidade. É o país da liberdade. Percebem? Aqueles que buscaram a segurança dos bens materiais, aqueles que foram atrás de, quem sabe, salvar economicamente a sua família, hoje está perdendo a família. Porque não teve tempo. Se amor a gente aprende amando, como é que a gente vai de uma hora para outra querer que meu filho me ame, que meu pai me ame, que meu marido ou minha esposa me ame, se eu estou gastando a minha vida única e exclusivamente para conseguir bens materiais, colocando aí a ilusão de que tendo as coisas a pessoa é feliz. Adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso. Olha, a aspiração é essa. Talvez fosse melhor nós cristãos aprendermos a muito amor no coração,
Porque quando tem muito amor no coração, mesmo que não tenha muito dinheiro no bolso, ele dá um jeito. Eu dizia, eu não conheço gente rica feliz. No entanto, você vai no interiorzão desse Brasil, gente pobre, que não tem nada, aquela casa de chão batido, pessoa não tem dente na boca mais, aquela filharada, 5, 6, 8, e eles partilham o que tem, eles sabem sorrir. Que maravilha, meus irmãos. Vocês acham que para chegar nesse 99% houve grandes e generosas doações? Não. A grande maioria é gente que separou a sua moeda. Crianças, adultos. Olha que beleza, que coisa maravilhosa. Essas crianças que estão aprendendo a guardar o seu cofrinho e pede, como uma menina aí de 7 ou 9 anos, que pede para quebrar esse cofrinho, porque quer dar esse dinheiro. Que coisa maravilhosa, que alegria para um pai, para uma mãe, quando vê a generosidade do seu filho. Ah, eu acho muito difícil uma criança rica aprender a partilhar os bens, porque só pensa em si. E aí, meus irmãos, quando falta os bens materiais, a pessoa é capaz de pecar contra o mandamento. A primeira coisa que nós precisamos lutar através de uma evangelização correta é a luta contra o espírito materialista. E nós sabemos que esse espírito é demoníaco. Ele foi lá propor para Jesus: eu te dou tudo se você me adorar. A única coisa que ele quer é que você o adore. Quantas pessoas fazem trabalhos falsos espirituais para que fique rico? Faz pacto com o demônio para ganhar dinheiro, para ganhar bens materiais. Compromete a sua salvação futura por causa da dependência aos bens materiais. Mas ao lado do materialismo, nós precisamos lutar contra um espírito que alimenta o materialismo, o espírito do consumismo. O consumismo consome. Quantos agora viram aí na época do Natal as propagandas, as lojas, os magazines imensos, os shoppings trabalhando dia e noite? Em São Paulo e em Curitiba, por exemplo, shoppings que passaram a noite inteirinha funcionando, 30 e tantas horas funcionando, para que as pessoas fossem comprar. E muitos aqui, quem sabe, vão iniciar 2006 com dívida. Aí vem o desespero, porque tem que pagar o IPTU, porque tem que pagar o IPVA. A árvore símbolo do Brasil em janeiro é o IP, não a árvore do IP bonito, mas o IPTU, o IPVA, o IP não sei o que lá. Aí vem o desespero da compra do material escolar, aí vem o aumento disso e daquilo, e a pessoa se desespera. Por quê? Se desespera porque não aprendeu. Enquanto não aprendeu, o desespero virá. Se desespera porque gastou mais do que devia. 3 perguntas você precisa fazer antes de comprar qualquer coisa, se você não quiser cometer o pecado contra o 7º mandamento. Primeiro, eu quero comprar? Parece uma pergunta boba, mas é fundamental, porque a maior parte das coisas que as pessoas compram, elas não querem comprar. Ela compra seduzida pelos meios de comunicação social. Ela compra seduzida pela propaganda. Inclusive, compra coisas que deixam ainda mais feia do que já é. Roupas ridículas. Viu um artista usar aquela roupa, vai lá e compra na Fiusa. Fiusa significa uma esperança.
na dúvida de que vai ficar parecido com a artista. Mas se olhar bem no espelho, minha Nossa Senhora, certas roupas você não pode usar. Não só no sentido pecaminoso, não. Eu estou falando no sentido estético. Os antigos já diziam: quem tem perna feia não use calça curta, que vai parecer mais ainda, e todo mundo já vai olhar. Você precisa aprender a se vestir. E aprender a se vestir significa: eu não vou usar uma roupa só porque está na moda. Até porque a moda, muitas e muitas vezes, é uma coisa medonha e horrorosa. E que muda exatamente por isso. Às vezes você tem uma roupa boa lá no seu guarda-roupa, usou 2 ou 3 vezes, saiu da moda. Quando você vai comprar algo, pergunte-se: eu quero de fato comprar? Eu quero, ou eu estou influenciado pelos meios de comunicação? Segunda pergunta: eu posso comprar? Mas aí a gente paga em 10 vezes. Sim, quanto de juros já colocou em cima disso para pagar em 10 vezes? Entra com dívida. E aqui tem uma coisa muito séria que a palavra diz: não fiqueis devendo a ninguém coisa alguma. Gente, quem vive na dívida, vive na dúvida. Dívida é mãe da dúvida, da insegurança, do mau humor, da irritação, da falta de confiança em Deus e em si mesmo, do desânimo, da depressão. Porque a pessoa foi se envolvendo. E aí tem um erro medonho. O sujeito deve, aí ele vai lá e faz um empréstimo para pagar aquela dívida. Pagou aquela, mas ficou com uma maior. Juro em cima de juro. Quantos casais não tem mais tempo de se cultivar, de se amar, de passear junto, de saborear um prato de comida, uma pizza, um jantarzinho simples? Porque fica preocupado, angustiado. Quanta gente não dorme porque fica angustiado, preocupado. Meu Deus do céu, porque eu preciso disso. E aí começa a ir atrás dessa santaiada que entende de dívida. São Judas, Santo de Virgens, Santo Expedito, é hoje que eu estou precisando. Santa Rita. Quanto santo? Basta ver as festas desse santo, junta 500 mil pessoas, os endividados, e vão lá e levam uma vela desse tamanho, ou uma vela maior ainda que a pessoa, e entrega o papelzinho para Deus resolver. Eu vou dizer uma coisa a você: se você não mudar de vida, principalmente procurando seguir os mandamentos, você pode inclusive passar a morar lá na frente do santo, pôr fogo na sua cabeça em vez da vela, que o santo não vai poder fazer absolutamente nada. Agora, se você está lutando honestamente e se descobrir que errou, que pecou, que roubou, que se deixou levar para uma coisa errada, se você descobriu e luta e trabalha honestamente, então tenha grande devoção a qualquer outro desses santos, porque o santo é aquele que se alia a nós na busca do bem. Como é que eu vou fazer uma promessa para Deus me ajudar a conseguir algo que é ilícito, que é pecaminoso? Segunda pergunta, portanto: eu posso? De fato posso? Ou eu vou ficar juntando depois dívida em cima de dívida, desesperado? E se eu não posso, eu entrego para Deus. Terceira coisa, importantíssima essa pergunta: eu preciso? Eu necessito? Meu irmão, 90% das coisas que você comprou esse ano, você não necessitava. Depois você faz o cálculo em casa para ver. Quantas bobagens se compra? Vai na rua, não sei lá qual rua, encontra lá
loja que vende aqueles bichinhos de cristal, uma galinhazinha de cristal, um bichinho de cristal, vai lá, compra um monte daquilo, espalha aquilo em cima da mesa. E agora tem que ficar cuidando para ninguém derrubar, cuidando para ninguém quebrar, limpando, leva 1 hora para limpar. Para que você precisa dessa coisa? Nem enfeite não é, porque é horrível. Inclusive não é feito de cristal, porque lá é um acrílico com um produto químico lá. Nem de verdade não é. Você está tentando preencher vazio. Eu preciso, eu posso, eu quero. E nós cristãos precisaríamos colocar ainda uma pergunta por trás de tudo isso. Isso que eu estou tentando comprar tem a bênção de Deus? Ou será que eu poderia, numa generosidade, e aí vem a grande alegria da nossa vida, partilhar com alguém que não tem, com alguém que está passando fome, com alguém que está na miséria, com alguém que está clamando aos céus: meu Deus, eu precisava arrumar um dinheirinho para comprar remédio para o meu filho. Ao lado dessa posse, ao lado do acúmulo, ao lado dessa mentalidade consumista, materialista, da pessoa que nunca está satisfeita, ao lado disso, quanta gente passando fome, crianças morrendo de fome, e nós não estamos nem aí com isso aí. Na hora que eu tiver um problema, eu saio desesperado aí atrás da santaiada que entende de dívida. E eu peço é para mim: oh meu Deus, me ajuda. Oh meu Deus, eu preciso disso. Oh meu Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E enche de promessa. Mas quantas vezes Deus já colocou em nossa mão os bens materiais que a gente podia usar para fazer o bem, para espalhar o amor e a graça de Deus, para realizar esse milagre maravilhoso que Jesus realiza no Evangelho que nós acabamos de ouvir, de ir até Zaqueu. E aqui vem uma coisa importante que o Dom Alberto falava ao telefone durante a Santa Missa, que esse 1% é para que a gente use todos os nossos 100% para ir atrás dessa ovelha perdida. Meus irmãos, muitos Zaqueus, muitos que estão nos palácios, muitos que são milionários, têm esse vazio no coração, e nós precisamos fazer com que o Evangelho chegue até eles, para que haja de fato justiça social, que cada um vá se convencendo disso, de que necessita, o mundo necessita partilhar os seus bens, partilhar os seus dons. A palavra já diz: há mais alegria em dar do que receber, há mais alegria em partilhar do que em acolher para si. O mundo precisa descobrir. Muita gente não é feliz porque pensa que felicidade é ganhar alguma coisa. Quando eu ganhar aquilo, quando eu comprar aquilo outro, eu serei feliz. A Bíblia diz que a felicidade é dar, é gastar-se, é perder-se diante de Deus, é ser essa vela que acende no altar e que se desgasta para dar luz. Todo mundo conhece a historinha de Madre Teresa de Calcutá, que cuidando daqueles doentes, gastando-se por aqueles doentes, quando o primeiro-ministro de um país rico, visitando a Índia, foi ver o trabalho dela e disse para ela: irmã, vou confessar uma coisa, senhora, por dinheiro nenhum no mundo eu faria o que a senhora está fazendo. E ela, com aquele sorriso peculiar, olha para ele e diz: por dinheiro eu também não faria. Olha, a alma que entendeu. Quantos jornalistas ficaram em Roma depois da morte de Sua Santidade, o santo homem de Deus, João Paulo II,
Os jornalistas estavam ansiosos, esperando a leitura do testamento do Papa. E com certeza muitos jornais materialistas estavam ali para falar da fortuna do Papa, que é um homem feito João Paulo, que visitou o mundo inteiro, que se encontrou com os homens mais importantes e as mulheres mais importantes do planeta. Ele devia de ter muita coisa, pensava. E quando abriu o testamento era só espiritual. Ele não tinha nada, nada. A única coisa que ele tinha era um lenço, que inclusive foi para o santuário de Fátima, a roupa que ele vestia. Ele não tinha mais nada, porque ele deu tudo. A caridade do Papa faz quantas maravilhas no mundo. Aliás, a imprensa não conta essas coisas. O quanto que o Vaticano investe em doações, principalmente na hora dessas catástrofes da humanidade. Nesses países pobres que não aparecem nos meios de comunicação porque não interessa para eles. Como é bom quando a gente aprende a não se apegar a nada nem a ninguém. Quando a gente aprende que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa lutar honestamente, que os bens materiais não são pecaminosos, que o ter não é pecaminoso, principalmente quando eu tenho para melhorar o mundo, quando eu tenho para ajudar as pessoas, para investir em educação, para investir em cultura, para investir nas obras sociais. Quanta oportunidade a pessoa tem de fazer o bem, com o pouco, com o muito que tem. Mas é preciso para isso uma mentalidade. O melhor tem que ser para Deus. Eu vou dar o meu melhor, eu reservo. Nunca me esqueço quando o moleque lá no Biguá, que vinha à festa do padroeiro, e os festeiros iam de casa em casa pedir o que cada um podia doar. E eu fazendeiro dizia, eu reservei o melhor tourinho, o bezerro mais bonito, esse é do santo. E se é do santo, ninguém põe a mão. Mas aqueles pobres que não podiam dar um bezerro, davam um porquinho. Não podia dar um porquinho, reservava o melhor frango, a melhor galinha. Tinha gente que não podia dar a galinha, reservava uma dúzia de ovos, que é para ajudar a fazer os cartuchos, os bolos. E alguns diziam, eu não tenho nada para dar, então eu dou o meu trabalho. Eu vou lá ajudar a assar, eu vou lá limpar, ficar na cozinha limpando. E aí acontecia aquelas festas, que era o acontecimento do ano, que era o momento mais solene, que a mãe reformava a roupa dos tios que morria, para a gente ir de roupa nova. Era bom quando morria um tio grande, que aí 3, 4 irmãos de roupa nova. É uma beleza. A pobreza gera a generosidade, faz você aprender a partilhar. E era aquela festa maravilhosa, aquele povo todo na missa, cantando, rezando, e depois se divertindo, e as crianças brincando, e as comadres se reencontrando e partilhando, e os compadres partilhando vida. Isso alimenta. Rico. O rico não pode ir nessa festa porque ele tem medo de ser sequestrado. Ele não tem laços com ninguém. Ele não tem como partilhar. Eu já disse que até festa de rico é horroroso, porque rico não come. Vai lá na festa, aqueles homens com aquelas roupinhas bonitinhas assim, parece um pinguinzinho. Eles vêm lá com aquela bandeja de prata. Chega lá, só umas bolinhas assim que tem. E a pessoa pega o pauzinho e fisga uma daquela e fica meia hora ali comendo, mastigando. Aquilo é bom você pegar um punhado assim, esconder dentro da mão. Isso é uma técnica que eu estou ensinando para você. Você treina na jabuticaba, põe umas 5 jabuticaba, bata a mão e vai soltando aqui, ó. A pessoa pensa que você está naquela anterior ainda, já está na nova.
Oh, bom é festa de podre. Você chega na casa de um pobre, eles estão fazendo aquela festa, aquela alegria, e ela já fala, entra pra dentro. Olha que beleza. Se entrar pra fora não tem jeito. Entra pra dentro e senta e arruma já uma mesa e a pessoa tá junto. Come junto. Ah, gente, esse é o valor da partilha. Esse é o valor do bem material usado corretamente. Mas se você não partilha o que você tem, para que você tem? Talvez hoje Jesus queira dizer para cada um de nós, hoje a salvação entrou na sua casa. Mas que coisa interessante. Por que Jesus não falou isso logo que ele chegou na casa do Zaqueu? Por que ao entrar na casa ele não disse, Deus abençoe, hoje a salvação está entrando na sua casa? Porque a salvação de Deus, que é um dom de Deus, que é uma graça de Deus, que é um presente de Deus, é consequência de uma aceitação pessoal. Nossos irmãos evangélicos gostam de fazer isso, pentecostais. Você aceita Jesus como Senhor da sua vida? Você aceita Jesus no último dia desse ano como seu Salvador pessoal, significando que você tem consciência de que sem Jesus você não consegue, de que sem Jesus você vai afundar cada vez mais? Você aceita Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida econômica, dos seus bens materiais? Você aceita consagrar todos os seus bens materiais a serviço do reino de Deus? Porque você não leva nada, gente. Você já viu que a criança quando nasce, ela nasce com o bracinho abertinho assim. Você olha no berço, ela está lá com o braço aberto. É como se ela estivesse dizendo, o mundo é meu, eu vou pegar o mundo para mim. E já notou quando morre? Vai com os dedinhos assim, ó. Tô levando nada. Fica tudo. Vai acontecer isso com você também. Você vai estar deitado, a mãozinha assim, para disfarçar, vamos botar alguma flor. Mas a mão sua está lá. E não adianta enrolar terço nessa mão, se você não aprendeu a rezar terço em vida. Não adianta querer abrir essa mão se ela foi a vida inteira fechada. Não adianta. Você não sabe quanto tempo vai demorar para juntar os dedos de novo. Tudo que você tem, você vai perder. Tudo. Inclusive as pessoas da sua vida. Tudo. Não sobrará absolutamente nada. Você vai perder tudo. Você tem muita terra, vai perder. Aliás, você vai servir ainda para dar briga. Quantos e quantos irmãos deixaram de se falar do velório do pai, do velório da mãe? Nunca mais se falaram. Porque um queria aquele metro de terra que tinha lá na beira, o outro queria aquele, o outro queria o mesmo pedaço de terra. Irmão, o pai morreu, morreu também a amizade familiar, e não se fala mais. Passam anos, e cultivando e renovando a mágoa no coração. Ah, porque me roubaram, ah, porque foi injusto, ah, porque eu tinha direito. Direito para quê? Para acumular e depois morrer, e vai morrer, e deixar filho brigando, e morte, assassinatos. A igreja defende o direito à propriedade privada. E inclusive diz bem claro no catecismo que cabe ao poder público defender esse direito. Ninguém tem o direito de invadir a propriedade do outro, ninguém tem direito de pegar as coisas do outro, porque isso é roubo, isso é furto, e é contra os 10 mandamentos, em que Jesus retomou todos eles várias vezes.
Se há uma área que Jesus retomou muitas vezes, foi o relacionamento econômico, o nosso relacionamento com os bens materiais. Mas esse direito não é um direito absoluto. Significa, eu uso os meus bens do jeito que eu bem entendo. Não, senhor. Pesa João Paulo usou essa frase, pesa uma hipoteca social sobre aquilo que eu tenho. Quantas pessoas estão acumulando para ir fechar os dedinhos, para deixar um rastro de morte, de dependência, estragado. Hoje nós precisamos pedir ao Senhor, e eu falo isso especialmente para as famílias que estão vivendo momentos de dívida e de dúvida, repito, para as pessoas que estão desesperadas diante das dívidas que foram acumulando, das pessoas que estão apavoradas diante do que precisa pagar daqui a alguns dias, porque precisa pagar. O 7º mandamento é contrário às falcatruas, à enganação, ao roubo. Você não pode ganhar dinheiro desonesto, enganando as pessoas, mentindo quanto à qualidade e à origem dos bens que você vende, roubando no peso. Que absurdo! Que quer ganhar um pouquinho a mais, rouba no peso, mas depois vai perder tudo. Meus irmãos, nós vamos perder tudo que nós ganhamos honestamente. Muito mais rápido vamos perder tudo que nós adquirimos de modo desonesto, através da falcatrua, através da enganação, através da mentira, através do uso errado do corpo, através do uso errado da inteligência. Quanta gente que é um gênio, uma inteligência, de vez em quando a gente vê na televisão o fulano jovem, 18, 19, 20 anos de idade, que vai lá no computador e transfere dinheiro da conta bancária de fulano, de ciclano para ele. Uma inteligência fabulosa. Quanto bem essa pessoa podia fazer, mas não, porque pensa em si. O mundo vai ficando pobre quando as pessoas só pensam em si, só pensam em acumular. Oh, meu irmão, minha irmã, nunca você terá tudo que o dinheiro para comprar tudo que o mundo inventa que você precisa para ser feliz.